Então tá, vamos começar. Pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigado para quem está presente. Essa live vai ficar salva. O nosso tema de hoje é a respeito da Síndrome do Impostor. O que é essa síndrome? Por que eu resolvi fazer uma live sobre ela? Primeiro, porque é um tema que chegou com muita força para mim nas últimas 3 semanas, tanto com vários pacientes trazendo esse tema, quanto como com amigos que trouxeram também que não se sentiam capazes e ou merecedores das coisas que estavam conquistando na sua vida. Então, muitas pessoas, na verdade, praticamente todo mundo, já vivenciou, ou vivencia, ou vai vivenciar a síndrome do impostor. Tá? O que é essa síndrome? Ela não é um diagnóstico. Primeira coisa, a síndrome do impostor não é um diagnóstico. Por que ela não é um diagnóstico? Porque ela não está presente nas listas oficiais de classificação de patologias ou psicopatologias. Não está no CID-10, né, que é a lista de patologias usada pelos médicos. Não está no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que nós psicólogos e profissionais da saúde mental usamos. Ela não está presente. Tá? Então não é algo oficial, é um sintoma. É algo que as pessoas sentem, é algo que as pessoas expressam de modo muito subjetivo. Ela pode estar presente em quadros de ansiedade, de depressão, de TDAH. Então, a síndrome do impostor tanto pode ser fruto de algum transtorno mental, quanto pode ser a consequência deles. Tá? E ela pode estar presente em pessoas que não têm nenhum sintoma mental. Então, não existe uma regra. Né? Como é que a gente sabe que a pessoa tem a síndrome do impostor? Pelo posicionamento dela diante da própria vida. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho mais adiante. Basicamente, a síndrome do impostor é uma ilusão de inferioridade. Você conhece alguém que já conquistou todos os bens materiais e posições intelectuais que poderia e ainda assim se acha incapaz, acha que não merece tudo aquilo ali, ou não consegue usufruir de tudo aquilo ali? Então, isto é uma pessoa que vivencia, possivelmente, uma síndrome do impostor. Tá? Porque é uma inferioridade que ela acredita que tem, mas quando a gente olha para a vida dela, não é real. A pessoa tem uma casa legal, consegue trocar de carro de tempos em tempos, tem um bom salário mensal, tem aí uma boa graduação, pós-graduação, mestrado, solteira ou com uma família, tem uma família legal, ou tem saúde, tem filhos saudáveis, tem um bom casamento e ainda assim não se acha merecedor. Né? Ela vem com o discurso de que ela conquistou aquilo ali como fosse um presente, alguém deu para ela, ou ela não merecia ter aquilo ali. Vocês conhecem alguém assim? Se tiver perguntas, pessoal, ou comentários, podem colocar aqui, tá? Que na medida do possível eu vou respondendo. Tá? Geralmente essa pessoa ela sente que ela é menos qualificada do que os outros. Né? São pessoas que, por exemplo, podem recusar uma promoção no seu trabalho, podem recusar um aumento de salário por não se acharem merecedoras, mesmo o chefe ou os colegas falando constantemente o quanto essa pessoa é dedicada, o quanto ela se esforça, o quanto ela se dedica às suas atividades, quanto ela é boa naquilo que ela faz. Não sou, não mereço. Dá esse cargo ou dá esse aumento para fulano ou para fulano, que eles merecem muito mais do que eu. A pessoa que faz isso, e tem muita gente que faz isso, né, ela, claro, não se acha merecedora, e isso é uma grande característica da síndrome do impostor. Tá? Mesmo ela tendo uma posição de destaque na sociedade, mesmo tendo conquistado uma boa posição na sua vida, ela sente que não tem qualificações para estar onde está, ou se manter ali, ou alcançar mais coisas. É isso que ela é. Tá? O seu sucesso, do seu próprio ponto de vista, seria uma farsa, um enganar os outros. Ela sente que não tem qualificação suficiente para estar onde está. Por que eu resolvi fazer essa live? Porque eu vejo que as pessoas que têm a síndrome do impostor, qual é o grande problema, qual é a grande perda delas? Elas não conseguem usufruir
por inteiro da própria vida. Então a pessoa tem a síndrome do impostor, mas tem uma vida legal, uma vida com todas as conquistas que ela poderia ter, e ainda assim ela não consegue gostar de tudo que ela tem. Ela não usa por inteiro. Né? Como eu falei nos stories na semana passada, aqui no Instagram, a pessoa tem um Audi e dirige ele como se fosse um Fusca. Ela não usa todos os potenciais que aquele Audi poderia ter. Tá? Então são pessoas que têm muito talento, que têm muitas capacidades e não exploram isso. Para quem está de fora olhando, chega a dar raiva. Pô, mas a pessoa podia estar fazendo muito mais, podia estar aproveitando muito mais, curtindo muito mais, usando muito mais seus talentos e não usa. Pô, dá um pouco desse talento para mim, que eu sei usar. Então, quem olha de fora acaba ficando com um pouquinho até de raiva desse tipo de pessoa. Tá? E é algo muito triste, porque a pessoa poderia estar tendo uma vida com mais dignidade, com mais paz, com mais prazer, e acaba não tendo nada. Né? Qual é o aspecto positivo da síndrome do impostor? Como é uma pessoa que se acha inferior, que não se sente merecedora daquilo ali, que tem que dar o melhor de si constantemente, o que acontece? Ela acaba tendo um grande destaque na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, no seu dia a dia. Então, ela geralmente é a pessoa que mais se esforça, que mais trabalha, meio que para provar para os outros o quanto ela é boa. Só que esse provar é inatingível do seu ponto de vista, na sua percepção ilusória. Tá? Então, ela nunca vai atingir a perfeição. Ela nunca vai ser boa o suficiente. Mas o aspecto positivo é que essa pessoa vai ser um funcionário, um colaborador, um estudante que sempre vai estar buscando se superar. Né? Vai entregar muito mais materiais, vai ter muito mais conhecimento, vai ter muito mais sabedoria. E é maravilhoso. Seria maravilhoso se ela conseguisse usufruir disso. Mas ela não consegue. Tá? Então, é algo meio paradoxal. Há uma dicotomia nisso daí. Ela é a mais talentosa, é a que mais se esforça, é a que tem melhor desempenho em tudo que faz, mas o que acontece? Ela acaba fazendo isso porque ela se acha muito menos, ela se acha inferior, ela não consegue perceber todas as conquistas que ela tem. Né? Você conhece alguém assim? Escreve aqui para mim aqui embaixo. Né? Você já viu alguém assim no seu dia a dia? Ou você mesmo, olhando para a sua vida, percebe as conquistas que você tem e você não reconhece isso? É uma possibilidade. Tá? Quem é que pode, quem é que é mais suscetível a vivenciar a síndrome do impostor? Geralmente os jovens, especialmente no período de vida acadêmica, que é um período super complicado, onde as pessoas precisam se superar, tem muitas provas, muitos trabalhos. Dependendo da instituição em que a pessoa estuda, ela acaba sendo muito exigida por professores ou pelo próprio sistema educacional, que a gente sabe que é todo não, mas o modo de avaliar e o modo de promover o saber não é condizente com o que deveria ser. Né? São modos cruéis, injustos e meio que até maquiavélicos, mantidos por um sistema de vida que não quer trazer leveza para o ser humano, e sim deixá-lo pesado o tempo todo. Então, tem uma pessoa aqui dizendo que reconhece, mas que é difícil. Você reconhece as coisas que tem, mas não consegue sentir que você é merecedora. Racionalmente está ali, tudo, ó, tenho tudo que o psicólogo falou, mas eu não sinto prazer em usufruir dessas coisas. Por quê? Porque eu não sou merecedor. Por quê? Porque eu sou uma fraude. Por quê? Porque eu não sou bom o suficiente para ter isso que eu tenho hoje. Então isso pode indicar uma síndrome do impostor. Tá? Então, gente, quem é que pode ser atingido por isso? Qualquer pessoa. Tá? Mas geralmente fica mais evidente no período acadêmico, quando a pessoa está no final da graduação e logo após formada, quando ela pegou o seu diploma, ela agora é um profissional reconhecido pelos sistemas oficiais do país e ela não consegue se achar preparada para desempenhar uma função. Né? A pessoa se formou em psicologia, no meu caso, né? Não tem mais a faculdade, os professores, para lhe dar aquele amparo, e agora ela vai ter que ser psicóloga de verdade, num consultório, num hospital, numa empresa, no RH de uma empresa, fazendo contratações, enfim, avaliações psicológicas, e até ela conseguir entender se ela é boa ou não no que faz, e ou o quanto ela é boa, leva um tempo. Então, jovens acadêmicos recém-formados em início de carreira são muito suscetíveis à síndrome do impostor. Até porque existe uma cobrança de eles terem destaque, de eles estarem
uma boa posição profissional, né? Tem uma espera da família e da sociedade. Bom, agora que tu te formou, tu é profissional. Tu tem que começar a ganhar dinheiro. Tu tem que ter a tua empresa ou o teu emprego depois desses 5, 6 anos ou mais de faculdade. Então, o jovem que recém se forma e que tem que se inserir no mercado de trabalho e se afirmar como um profissional, ele pode não se achar bom o suficiente. Ele esquece dos 5 anos de dedicação que ele teve dentro da faculdade. Ele esquece todo o empenho que ele teve. Estou falando daqueles que realmente estudaram, não estou falando daqueles que foram passear na faculdade. Porque tem gente que apenas vai para a faculdade, né? E tem gente que realmente cursa a sua faculdade. Esses que realmente cursam a faculdade, mesmo estando imbuídos de uma boa teoria, de uma boa prática aprendida em estágios, por exemplo, pode não se sentir preparado, né? Então, temos que cuidar. Os jovens recém-formados, eles têm que ter um amparo, sim, tá? Quem mais? Os atletas, quem trabalha na área do esporte, né? Especialmente, não precisa ser um esportista profissional, mas uma pessoa que está numa academia, fazendo musculação, por exemplo, né? Ou fazendo natação, ela está sob uma pressão de ou emagrecer ou desenvolver massa muscular. E aí ela vê uma pessoa do lado que já está há mais tempo fazendo academia, porque é alguém regrado, né, que conseguiu emagrecer, que conseguiu ter um desenvolvimento muscular, físico, enfim, ela fica, puxa, eu não vou conseguir chegar nisso daí, é muito difícil, né? O que essa mulher conseguiu, o que esse cara conseguiu, está aquém das minhas forças. É ilusão, né? Tudo aquilo que for feito com ritmo e constância, não for abandonado, vai trazer bons resultados. E os atletas também de competição, né, que faz aí maratona, triatlo, né, esses atletas que não estão na grande mídia, mas que inundam as nossas cidades com diversos eventos esportistas, também podem vivenciar a síndrome do impostor. Empresários que têm que bater metas, né, profissionais que trabalham em empresas onde tem que bater meta o tempo todo e são avaliados por isso, são criticados por isso, né? São pessoas que podem desenvolver a síndrome do impostor, porque muitas vezes dentro de uma empresa ele vê um colega tendo destaque, ele vê um colega vendendo mais do que ele, atingindo resultados que ele ainda não consegue, né? Ele vai se sentir incapaz, ele vai se sentir inferior. Isso pode despertar neste empresário ou neste funcionário que tem que bater metas a síndrome do impostor. Tá? Então, são algumas dessas pessoas, algumas dessas profissões que mais levam as pessoas a desenvolverem a síndrome do impostor. Tudo aquilo que exige uma superação, tudo aquilo que exige bater uma meta, tudo aquilo que exige um destaque profissional dos meus talentos e onde eu não consigo ter esse destaque, ou alguém do meu lado está tendo muito destaque, ou eu acho que o destaque que eu estou tendo, a entrega que eu estou fazendo não está sendo boa o suficiente, isso pode gerar ou caracterizar uma síndrome do impostor, tá? As causas, gente. O que pode causar a síndrome do impostor? Boa noite a todos e todas que estão entrando agora na live. Ela vai ficar salva, tá? O que pode causar a síndrome do impostor? A depressão, por exemplo, pode ser uma das causas dela. Uma pessoa que tem uma depressão, ela pode, por causa dessa depressão, nunca se achar boa o suficiente, tá? Tem um tipo de depressão chamada distimia. A distimia seria uma depressão mais leve, porém constante, que fica na vida das pessoas por anos e anos e anos. Então é aquela pessoa que nunca está feliz, que sempre está deprimida, que sempre está chateada com alguma coisa, porque algo não sai bem como ela gostaria. Então a depressão pode levar à síndrome do impostor. Tá? A ansiedade. Né? Por que a ansiedade? Porque eu anseio em atingir algo, anseio em ter alguma coisa, anseio em chegar logo lá, anseio em fazer tudo bonito, anseio em ser perfeito, anseio que as pessoas gostem de mim. Só que essa ansiedade sempre projeta a atenção do sujeito no futuro. Essa pessoa não vive no aqui e agora. Então ela nunca está presente no aqui e agora para usufruir das benesses que a sua presença, o seu talento podem lhe dar. Então a ansiedade pode se levar a isso. O TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também pode levar a pessoa a desenvolver essa ilusão de que não é boa o suficiente. Né? Porque a pessoa hiperativa, ela sempre quer fazer muitas coisas, ela não consegue manter o foco muitas vezes, né? E isso acaba gerando muitas críticas dentro da família, dentro da faculdade, no ambiente profissional, né? Puxa, presta atenção no que está fazendo. Ah, tu esqueceu aquilo ali, tu errou nesse documento, tu não
fez a tua parte no trabalho. Então, se a pessoa ouvindo isso o tempo todo, ela pode se sentir inferiorizada. E aí nós temos, por exemplo, logo em seguida, discriminações sociais. Né? Uma pessoa vira um círculo vicioso. Perfeito, isso aí, Jarbas. Né? Uma pessoa que vivencia discriminação social pela sua raça, pela sua orientação sexual, pelo seu biotipo. O famoso bullying, que o bullying não é só na escola. Né? O bullying também é na vida adulta, no meio social. Então, pessoas que estão o tempo todo sendo criticadas pelo seu jeito de ser ou estar no mundo, podem desenvolver essa ilusão de inferioridade, né? Que é a síndrome do impostor. Ambiente de trabalho altamente competitivo, onde um colega sempre se destaca. Né? Então tu tem um colega que sempre se destaca, mas tem que ver também circunstâncias em que esse colega se destaca. Daqui a pouco ele tem mais tempo de empresa, ele tem mais suporte por parte da gerência, da diretoria, ou ele é amigo do chefe. Então essa pessoa que tem uma ótima relação com os seus superiores imediatos, ela pode ter um tipo de suporte que facilita mais seu trabalho. Você que está chegando agora tem que se esforçar muito mais. Né? O que é até interessante, né, para você superar as suas limitações. O problema é que se você não tiver uma resiliência e uma inteligência emocional muito bem desenvolvida, isso pode desenvolver a síndrome do impostor. Ambientes que podem ser de trabalho ou qualquer outro, tá? Onde existam pessoas com desvios de caráter e manipulam o local, né, o ambiente, as equipes, para invalidar o trabalho de um colega ou o próprio colega. A gente vê muito isso, pessoas que têm desvio de caráter. Onde é que tu encontra esse tipo de gente? Dentro de empresas e dentro da faculdade, geralmente. É aquele colega que é o famoso mal amado. Né? Ele está há muito tempo na empresa, fazendo a mesma coisa, ou ele se sente muito inseguro, e o que ele faz? Quando chega alguém novo, com boas ideias, ele vai criticar as tuas ideias. Se ainda assim as tuas ideias forem boas e forem compradas pela equipe, né, o que pode acontecer? Ele vai criticar você, ele vai lhe inferiorizar. Tá? Então isso pode acontecer também. Dentro das universidades, você tem lá um colega ou uma colega de aula que o tempo todo quer se destacar, quer ser o melhor, quer ser o mais perfeito, mas para isso ele invalida o seu trabalho, invalida as suas falas, invalida as suas apresentações, invalida sua participação na empresa. A pessoa que faz isso, gente, primeiro, ela é extremamente imatura. Segundo, ela não tem capacidade de conquistar a confiança e conquistar crescimento profissional ou acadêmico através do seu próprio esforço. Essa pessoa realmente não tem talento, mas ela consegue fazer a coisa de um modo tão doentio que ela inverte a situação, e você é o que não tem talento, você é o que é incapaz. Né? Então tem que cuidar, porque nós estamos falando de pessoas sem caráter, e no meio corporativo nós estamos falando dos funcionários tóxicos ou psicopatas corporativos mesmos. Né? E geralmente são os que mais fazem a social dentro das empresas. Claro, porque são inseguros. O psicopata corporativo é um baita de um inseguro que tem que tomar cafezinho com o chefe, no churrasco de domingo, né, com os colegas, com os diretores, né, porque o talento dele é zero. Mas ninguém percebe isso. E ele consegue transferir essa falácia para você que já tem aí ou uma depressão, ou uma ansiedade, ou um TDAH, né, ou outras questões, e aí você é pego na síndrome do impostor. Nossa, o fulano ali é muito bom, eu é que sou uma porcaria. Mas você não para ver que o fulano não entrega nada. É muito papo e pouco trabalho de fato. Tá? Eles trabalham muito bem com o emocional das pessoas, enfraquecendo o emocional. Famílias, aí temos a questão de famílias, tá, gente? Famílias onde há muita cobrança, muita exigência e pouco ou nenhum elogio. Tá? Então, as relações familiares, a grande causa da síndrome do impostor, 90% dos estudos, é na primeira infância por causa do modo como as famílias criam seus filhos e suas filhas. Né? E aqui no Brasil especificamente, onde o pai e a mãe ainda são machistas, são produtos de uma sociedade patriarcal, a menina geralmente ela é invalidada o tempo todo. E o menino, quando tem um casal de filhos, a família, é enaltecido. Muitas vezes também acontece que quando tem duas meninas, né, filhas, uma delas é invalidada, maltratada, e a outra é perfeita. E olha a tua irmã como é bonita. Olha a tua irmã como tira notas boas. Olha o namorado da tua irmã como é bonito. Tu não consegue tirar uma nota boa. Olha o teu cabelo como é feio. Tua roupa é desarrumada. Os pais que fazem isso
que falam isso para os seus filhos, né, estão criando um sujeito, poderão criar, e vão criar com certeza, um sujeito profundamente inseguro e incapaz de estar inteiro na sua vida. Então, toda vez que você exige, cobra e não elogia e não reconhece as conquistas daquele filho, você está inferiorizando ele diante de todos e gerando um sujeito seguro. Tá? Na fase adulta, ele vai ser uma pessoa completamente infeliz, que mesmo que consiga ter algum crescimento social na sua vida, ele não vai conseguir usufruir disso. E aí ele vai ter que provavelmente buscar uma terapia. Né? Hoje eu posso falar para vocês que muitos dos pacientes que eu atendo são pessoas que na primeira infância foram muito invalidados pelo pai e pela mãe ou por ambos. Né? Então, respeitem as suas crianças, respeitem os filhos, respeitem os netos e elogiem as pequenas conquistas deles, né? E estimulem para que eles se superem, sim, mas de um modo equilibrado. Né? A crítica e o julgamento, muitas vezes, o modo como isso é feito, retratam um psiquismo do pai ou da mãe com profundos problemas, que são projetados na criança. A maioria das crianças não tem um problema seu, natural, um transtorno mental seu. A maioria das crianças que têm transtornos mentais são enlouquecidas pelo pai e pela mãe, que massacram os filhos. Tá? E aí depois tem que ir para o psicólogo para ver se tem algo que possa ser feito. Né? Geralmente tem, mas tem que cuidar. Né? As famílias desrespeitam as crianças, muitas vezes, né? E não se dão conta de como isso vai impactar na vida adulta desse sujeito. No final das contas, o pai e a mãe e a sociedade como um todo é mantida por sujeitos egoístas, que amam seus filhos, mas que têm uma atitude extremamente egoísta e mesquinha, cruel. Né? É um cruel muito sutil, muito repleto de amor esse cruel, mas impacta, sim, na saúde mental. Tá? Ainda, famílias onde há mais de um filho e um deles sempre é enaltecido e o outro sempre depreciado. Já falei aqui. Famílias que dizem a todo instante que você não fez bem sua tarefa, você podia ter feito melhor, poderá gerar uma criança insegura e vai gerar. Né? Então, esse tipo de frase tem um peso muito grande, porque a imagem do pai e da mãe são muito pesados e têm um peso, uma importância e uma gravidade muito significativas para a consciência da criança que está ainda aprendendo a vida, que está ainda aprendendo o certo e errado, que ainda está tentando se entender no mundo. E você não respeitando o tempo dela e não compreendendo o tempo dela, já joga para ela uma carga que na verdade é projeção das suas frustrações. E aí destrói o emocional daquela criança, que quando crescer vai ter vários problemas. E vai atrapalhar toda a sociedade, porque uma criança traumatizada que cresce com problemas e limitações, além dela atrapalhar a própria vida, dela não conseguir estar inteira na sua própria vida, ela acaba atrapalhando a vida dos outros, por não conseguir ter uma atitude transparente, assertiva, clara e direta consigo mesma e com os outros. Muitas vezes não sabe nem o que quer. E uma parte dessas pessoas vão buscar terapia, o que é maravilhoso. Outra parte não vai buscar, né? E vira uma bola de neve. Sim, tá? A síndrome do impostor, que é essa ilusão de inferioridade que muitas pessoas vivem, pode surgir também a partir de críticas constantes recebidas dentro das empresas e dentro das academias. Então fica aí um convite para os professores e para os gestores de equipes pensarem se eles estão fazendo críticas construtivas ou se apenas as críticas são depreciativas. Né? Isso não é bom para o colaborador, que fica de saco cheio daquela empresa e daquela equipe e faz de tudo para sair. E aí os diretores, né, de empresas e de equipes, eles têm que parar para pensar como é que está a rotatividade da sua equipe, ou até de outras equipes. Observar, nossa, não para ninguém naquele setor, naquela equipe, né? Será que aquela pessoa é tão boa assim que a cada 6 meses vai para 5 empregos diferentes? Né? O problema é só daquela pessoa ou é da equipe? O que acontece ali? Então é ter um pensamento crítico, tá, gente? As consequências, que aí é a parte mais importante da nossa live. O que uma síndrome do impostor pode gerar na vida de cada pessoa? Tá? Pode ou não gerar, né? Então cada pessoa é um universo único, então vamos ver se isso aqui se encaixa para quem está assistindo ou para alguma das pessoas que vocês conheçam. Né? Se tiverem dúvidas, podem mandar aqui que eu respondo na medida do possível. Tá? Então, quando eu vivencio essa ilusão de inferioridade, tá? De que eu não sou bom o suficiente, isso pode gerar quadros
de ansiedade. Então, as origens da síndrome do impostor podem ser ansiedade, depressão e déficit de atenção. Tá? Mas também pode ser o reverso. Então, uma ansiedade pode me levar a desenvolver a síndrome do impostor. Depressão pode me levar também a não me achar bom o suficiente nunca. Mas aí não é que eu estou com a síndrome do impostor. É uma depressão não diagnosticada, por consequência não tratada, que pode me levar a isso. A baixa autoestima, né? Eu não preciso ter uma síndrome de impostor para ter a baixa autoestima. Né? A baixa autoestima que eu já tenho de não me sentir bom o suficiente, por outros motivos, pode ser tanto uma causa quanto uma consequência. Tá? Inclusive, esse tipo de pessoa que se esforça demais, né, ela acaba, às vezes, não reconhecendo os resultados positivos. E isso acaba atrapalhando ela. Okay? E, além disso, gente, quando a pessoa tem essa busca constante por perfeição, que é inatingível, porque ela está vivendo uma projeção junguiana, vou falar sobre isso mais adiante, né, isso pode levar ela à exaustão emocional, mental e mesmo física, porque ela tem que provar para todos o quanto ela é boa. Ela não para de estudar, ela não para de se destacar, não para de trabalhar, ela não sabe dizer não. Muitas vezes uma pessoa que não sabe dizer não, no ambiente acadêmico, ou no ambiente de emprego, ou para seus colegas ou amigos, ou pessoas com quem ela convive, até para a família que tem famílias abusivas, né, ela pode fazer isso porque ela quer superar, ela quer ser maravilhosa, ela quer ser boa o suficiente. Isso pode caracterizar, enfim, essa síndrome do impostor. Tá? Se não houver um autocuidado, né, ela pode piorar. Então, o que é fundamental para essa pessoa? Ter conexões sociais, ter bons amigos, poder trocar, poder ter um pouco de lazer, poder relaxar, sabe? Hoje eu quero ir num bar com os meus amigos, me divertir e não quero fazer nada. Geralmente a pessoa que vivencia a síndrome do impostor, ela só quer trabalhar. Ela não quer namorar, não quer casar, não quer ter amigos, não quer sair, não quer nem ter um cachorro ou um gato em casa. Porque ter um pet atrapalha a vida dela, demanda muito tempo, ela tem que trabalhar, tem que superar. Então essa pessoa que parece que não quer viver o mundo, não quer relaxar nunca, pode sim ser uma característica da síndrome do impostor. Tá? Pode levar também à procrastinação. Por quê? Né? Eu acabei de falar que a pessoa que tem a síndrome do impostor, ela pode fazer muitas atividades para se superar. Mas, por outro lado, algumas pessoas podem procrastinar porque se ela entregar um resultado, um trabalho, uma atividade, ela vai ser julgada. E aí vai ser provado, vai ficar provado que ela não é boa o suficiente. Então, a procrastinação, demorar para fazer algo ou não fazer, pode caracterizar uma síndrome do impostor, onde a pessoa não quer entregar aquele material ou produto porque ela não quer ser julgada. Ela não quer que alguém diga, nossa, tu entregaste, mas não está bom o suficiente, o fulano fez melhor, ou poderia ter feito melhor, ou tu mesma poderia ter feito melhor. Então ela evita o julgamento através da procrastinação. A síndrome do impostor tem como uma outra consequência o sentimento de não pertencimento. E aqui é um dos mais tristes, né? Porque é aquela pessoa que não para em nenhum grupo, não para em nenhuma empresa. É aquela pessoa que, por exemplo, também não para em nenhum grupo religioso. Né? Ela já passou por várias religiões, ela passou por várias empresas, ela teve várias trocas de grupos de amigos, mas ninguém gosta dela, ninguém valoriza ela, ninguém reconhece as coisas que ela faz. Então eu não pertenço a esse lugar. Ninguém gosta de mim aqui, ninguém me dá carinho, ninguém me dá atenção. E muitas vezes tem esses grupos dentro de uma instituição religiosa, ou dentro de uma empresa, ou dentro da faculdade, que se juntam e ficam o tempo todo criticando aquele sujeito, e criticando, e criticando. Tem que haver um cuidado, porque não é só uma crítica. Você pode estar botando para correr e evitando que se integre nesse grupo uma pessoa super legal, que poderia estar contribuindo, mas você não para olhar isso. E muitas vezes esses grupos botam para correr um grande profissional, uma pessoa muito, muito dedicada. Né? Quem perde é a empresa e, claro, o sujeito que está indo embora. Tá? E aí, então, nesse sentimento de não pertencimento, surgem aquelas ideias. Ninguém gosta de mim, ninguém valoriza minha dedicação, meu trabalho ou minha presença nesse lugar. Isso pode até parecer com aquela postura do coitadismo. Eu sou um pobre coitado, né? Não sou bom o suficiente, ninguém gosta de mim, né? O que eu faço não é importante aqui, então eu vou embora. A gente perde de agregar boas pessoas no nosso grupo de amigos, de trabalho ou religioso. Tá? E as religiões, especificamente, têm um papel fundamental na sociedade, que é agregar
a comunidade, que é reunir as pessoas, que é aliviar as angústias dos sujeitos. E quando vem uma pessoa que é massacrada pelo grupo religioso, a decepção pode ser maior, porque a religião ela não está ali por obrigação, diferente de uma empresa, onde você vai por obrigação porque tem que trabalhar naquilo ali para poder, né, sobreviver. Na igreja, no templo, na casa espírita, no templo de Umbanda, você vai porque você gosta, porque você quer, né, porque você quer ter um alívio nas suas angústias de vida. E se aquele grupo lhe bota para correr, você, né, tem uma decepção muito maior. Tá? Uma outra consequência da síndrome do impostor ela pode gerar autossabotagem, né? Porque as pessoas criam mecanismos para fugir de certas experiências em que não se sentem seguras para desempenhar um bom papel. Né? Então a pessoa fica se sabotando o tempo todo, ou fazendo tudo pelo lado mais difícil, e demora para fazer, procrastina. Por isso, costumam perder boas oportunidades e acabam se arrependendo muito regularmente de terem deixado passar uma chance de crescimento. Tá? A síndrome do impostor também gera autodepreciação. Tá? A pessoa costuma falar mal de si mesma e de suas atividades o tempo todo, invalidando a importância de suas tarefas em casa, no trabalho, na escola. Ah, eu fiz, mas não ficou muito bom. Ah, gente, eu não vou saber fazer aquilo ali, não me chamem. Né? Dê essa tarefa para outros. Não, eu sou muito feio. Não, eu sou incapaz de fazer aquilo ali. Não, gente, eu não vou dar conta. Dá isso daí para fulana de tal. Ela é melhor para fazer isso. Então, a pessoa está sempre se invalidando, sempre se inferiorizando. Ela está se autodepreciando. Né? Até que um dia alguém tem que chegar, sentar com ela e conversar. Olha, você já parou para explorar seus talentos? Você sabe da sua capacidade? Por que você faz isso com você? Né? Porque essa pessoa não para questionar isso. Né? A pessoa não para ter esse diálogo consigo mesma e alguém tem que vir e dar um baque, fazer uma chave de virada, botar ela contra a parede de um modo positivo. Ó, o que você está fazendo com você mesma? Por que isso? Se tudo que você já entregou aqui foi positivo para todos nós. Né? Então, tem que haver um cuidado sim nisso daí. Tá? A maioria das pessoas sente que não é boa o suficiente, mas não sabem umas das outras, pensando que estão pensando a mesma coisa. Né? Isso gera algo que é chamado de ignorância pluralística. Já tinham ouvido falar desse termo? Ignorância pluralística? Né? O que é ignorância pluralística? Né? É algo que faz com que as pessoas fiquem duvidando de si mesmas, sozinhas, porém juntas. Mas ninguém tem coragem de assumir isso. É um inferno mental coletivo, mas que ninguém fala. Né? Todo mundo acha eu acho que todos eles são melhores do que eu, enquanto que cada um deles está achando que os outros são melhores. E ninguém fala isso. Né? Então tu vive um inferno mental reunido contra as pessoas. Mas ninguém reconhece isso. É isso que é a ignorância pluralística. Né? A gente não sabe o que os outros estão pensando e a gente deduz que todo mundo tem um tipo de determinado de pensamento ou de sentimento, tá? Buenas. Então, como é que a gente pode melhorar a síndrome do impostor? Como é que a gente pode melhorar esse quadro? Primeiro, a síndrome do impostor, ela é construída. É algo que leva tempo, leva anos para este comportamento, baseado numa ideia ilusória, ser sedimentado. Isso é sedimentado geralmente na primeira infância, com cuidadores, pais e mães, né, que não sabendo ser pais e mães, o que realmente é ser pai e mãe, ficam desrespeitando o seu filho, inferiorizando ele, fazendo críticas constantes, cobranças constantes, não ajudam nunca em nada. Né? Nunca elogiam as pequenas conquistas, só cobram, 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 ou comparam, o que é pior ainda, um filho com o outro. Teu irmão é melhor que tu, teu irmão é mais bonito, olha a letra do teu irmão, olha como ele se arrumou bonitinho, e tu tá aí todo sujo, tu não consegue estudar, tu não é bom o suficiente. Você está excluindo aquela pessoa e jogando ela para um estilo de vida, muitas vezes, marginal. E essa pessoa chega aos 30 ou 40 anos de vida, né, em cima de uma cama, jogando videogame, sem ter emprego, sem saber o que é da vida. Isto é algo extremamente nocivo. Né? Você elogiar os outros filhos e pegar um para ser o Judas da sua família. Né? A pessoa chega aos 40 anos de idade, sem uma profissão, sem saber o que é para a vida, e sem se mexer, muitas vezes tendo que ser sustentado pelo marido ou pela esposa. Né? Porque não tem proatividade de explorar seus talentos. Né? E sofrem muito com isso, gente. São pessoas que sofrem profundamente com isso. Todos sofrem. Tá? Então, é um processo que foi construído. Como eu falo para alguns dos meus pacientes. Esse comportamento que te incomoda não surgiu no último ano.
ele levou 20, 30, 40 anos para surgir. Então, o processo de psicoterapia, dependendo de cada pessoa, ele pode fazer com que esses sintomas sejam substituídos, ressignificados por outros. Leva tempo. Quanto tempo vai depender da terapia, de como ela é conduzida, e vai depender também das respostas que a pessoa dá durante a sua terapia, que o paciente dá. Ok? Então, é importante conversar sobre isso, a primeira coisa. Tá? Geralmente a pessoa não fala sobre isso com pessoas próximas, com colegas de trabalho, com colegas de aula, porque tem vergonha e tem medo de ser julgada. Mas o que ela pode fazer? Buscar um mentor. Buscar uma pessoa de sua confiança fora do ambiente onde ela está sendo inferiorizada, onde ela está sendo invalidada, e buscar um aconselhamento. E como é que faz, gente? Primeira coisa, você fazer uma lista de tudo que você fez. Os estudos que você empreendeu, as empresas que você trabalhou, a renda que você tem atualmente, a formação acadêmica que você tem hoje, né, os bens materiais que você conquistou pelo seu próprio esforço, botar na ponta do lápis. O meu mentor, minha mentora, eu tenho isso aqui de conquista, mas eu não me sinto bem, eu não me sinto merecedor disso aqui. Né? Eu não consigo usufruir disso e estou completamente infeliz. No meu grupo de amigos, no meu grupo religioso, na empresa onde eu trabalho, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso ressignificar isso? Né? E aí, ouvir uma pessoa mais velha ou mais experiente pode ajudar. Tá? Em alguns casos, gente, buscar uma psicoterapia com um profissional de saúde mental, né? Também ajuda. Tá? E esse falar com pessoas, esse mentor, esse auxiliar, esse amigo com quem você vai desabafar, tem que ser fora do ambiente onde você está. Alguém que não esteja convivendo com você naquela situação, mas que conheça você um pouquinho mais, ou que você permita que vá lhe conhecer. Aí tem que ser um profissional de saúde mental. Pedir feedbacks é fundamental. Então, um outro modo da gente ir desmanchando, né, derretendo essa autoimagem de inferioridade que é ilusória, né, é pedir feedbacks para pessoas que, o colega de trabalho, que você tem confiança, um chefe, a sua chefia imediata, um professor que lhe orienta. Então, pedir feedbacks é importante. Eu até ia falar assim, pedir feedbacks para o marido ou para a esposa, mas geralmente, eu vou falar depois sobre relacionamentos, o marido e a esposa mais atrapalham e mais inferiorizam a pessoa do que outra coisa. Então, melhor não. Fica no ambiente mais fora da família. Agora, se você tem um marido ou uma esposa, já adiantando aqui um pouquinho, que realmente lhe apoia no que você faz, peça feedback imparcial para essa pessoa. Né? E mate no peito as consequências. Tá? Ter conexões sociais diversificadas. A pessoa que só vive para o trabalho, só vive para a faculdade, ou trabalha, estuda e casa, trabalha, estuda e casa, e só se relaciona com essas pessoas, ela pode ter profundos problemas e não conseguir superar essas dificuldades. É importante que você tenha amigos fora do ambiente acadêmico e fora do ambiente de trabalho. As conexões sociais diversificadas nos ajudam a ter uma visão mais ampla de nós mesmos e do mundo. Quando eu vivo muito naquele mundinho corporativo, quando eu vivo muito naquele mundinho acadêmico e não quebro essa bolha para ir para outros lugares, isso pode sim me atrapalhar. Buscar as conexões sociais também pode ajudar as pessoas a aprender, né, que elas podem trocar afeto e ter trocas de afeto sem ter que entregar algo para a sociedade. Porque o grande problema da pessoa que vivencia a síndrome do impostor é que ele acha que ele só vai receber amor e carinho se ele tiver um desempenho extraordinário. Porque o pai e a mãe nunca lhe deram carinho e amor. Só inferiorizaram. Tá? Então essa pessoa tem um seguinte registro lá no seu inconsciente, na sua placa mãe. Né? Eu só vou receber amor, carinho e afeto se eu for o melhor em tudo. Só que isso é inatingível. Né? Porque ela não para pensar a respeito do amor e do carinho, o que é esse amor e esse carinho. Né? E essa perfeição, gente, é inatingível. É um sofrimento gigantesco. Tá? Caso seja difícil ressignificar isso através de conexões sociais, através de uma mentoria, através de bons feedbacks, e se ainda assim isso não está lhe ajudando no seu crescimento, né, aí você tem que partir sim para um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, para começar a fazer um trabalho mais assertivo e agudo na sua alma a respeito disso. Relacionamentos, né? Como é que os relacionamentos podem nos ajudar a melhorar ou não a síndrome do impostor? E aí, antes de falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês o meu livro,
Este aqui, não sei se vai parecer invertido para vocês. Amor, Carreira e Individuação. Tá? Ele está à venda no site da Amazon.com.br, tanto na versão e-book quanto na versão física, tá? Impressa, para quem gosta, é só adquirir lá. E tem aqui nos capítulos 3, Amor, Casamento e Individuação. Capítulo 4, Amor Não Correspondido. Capítulo 5, Os Filhos, né? A criação dos filhos. Né? Carreira e Individuação no capítulo 6. E outras coisas. Então, aqui eu também falo um pouquinho a respeito desses temas. Então, quem quiser aprofundar, está aqui uma dica de leitura para te ajudar a te autoconhecer um pouquinho mais. Tá? Como é que os relacionamentos podem estimular a síndrome do impostor? Onde, né, vamos lembrar aqui então, chegando já no finzinho da live, né, eu tenho vários talentos, tenho várias conquistas e não me reconheço merecedor daquilo ali, não consigo usufruir daquilo ali. Né? E aí como é que é feita a manutenção dessa síndrome do impostor? Onde eu tenho uma vida maravilhosa, tenho tudo para ser feliz e usufruir, mas não consigo. Quando eu tenho, por exemplo, um marido que desqualifica o trabalho da esposa no lar e desqualifica ela como mãe. Né? Então esse marido, que é, como se fala hoje em dia, um macho escroto, né? Ele invalida a mulher no trabalho que ela desempenha, invalida a mulher no seu papel de mãe, invalida a mulher no cuidado que ela tem com a sua casa, invalida a mulher pelo modo de se vestir e invalida a mulher por ser mulher. Esse homem não gosta dessa mulher, ele tinha que já estar fora desse casamento, mas tudo bem. As pessoas mantêm isso daí, sabe Deus por qual motivo. Né? A terapia vai ajudar a descobrir o porquê, mas, né, gente, é complicado. Nós também temos a esposa escrota, né? Porque tem, né, gente? Que são esposas que desqualificam o marido no lar, o marido no seu trabalho, o marido como pai. Né? Às vezes, esse desqualificar é a consequência de um comportamento displicente que esse homem ou essa mulher podem estar tendo dentro da sua casa, com seus filhos, né, na sua profissão. Né? Mas quando a pessoa é um sujeito exemplar e ainda assim o seu companheiro, sua companheira o desqualifica o tempo todo, né, então essa pessoa realmente é sacana. Né? Ela é cruel, ela está realmente numa situação de mau amor, mal amada, né? É uma relação doentia e a pessoa acaba inferiorizando o outro o tempo todo. Então, geralmente as relações de marido e mulher em casamentos que estão desgastados, né, fazem a manutenção da síndrome do impostor naquele sujeito que é o tempo todo castigado, criticado. Tá? E é um castigo também, né? Viver assim, vamos lá. Colegas de aula que inferiorizam um colega o tempo todo. Isso vale para colegas de aula, colegas no grupo religioso, colegas no grupo empresarial. Professores precisam ficar atentos ao bullying dentro da sala de aula, porque o bullying também pode ser um fator que vai gerar a síndrome do impostor mais tarde, né, no adolescente e no adulto. Então isso pode acontecer. Então tem várias coisinhas aí que vocês podem fazer para cuidar disso. Vamos lembrar que a síndrome do impostor é uma ilusão de inferioridade, onde não sou capaz, não tenho talento. Né? Quer dizer, e a pessoa é repleta de talentos e instrumentos de crescimento, né? Mas muitas vezes ela não consegue curtir todos os talentos, né? Ou tudo que seu talento poderia lhe dar. Pensem aí na cantora Elis Regina, vocês sabem que eu gosto dela. Se alguém chegasse para ela, tua voz é feia, tu canta errado. Né? Deveria parar de cantar. E ela aceitasse isso. Ou a Gal Costa, ou a Maria Bethânia, teríamos perdido, nem saberíamos que existiam grandes talentos da música. Né? Se elas aceitassem esse tipo de crítica, que muitos artistas recebem no início de carreira, imagina quanto a arte perderia. A música, a pintura. Vamos pensar aí no Claude Monet, que iniciou o movimento do impressionismo na França, né, em Paris, né, onde ele quebra com a escola classicista e inicia uma nova escola de pintura. Se ele tivesse aceitado as críticas que destruíram ele no início da carreira, não teríamos tido todo um conjunto de revoluções nas artes plásticas que tivemos no início do século XX. Né? Então, para vocês verem como essas críticas podem ou não ser o diferencial no progresso de um sujeito ou até mesmo no progresso de uma coletividade. A síndrome do impostor, do ponto de vista da psicologia junguiana, pode configurar um complexo que está se sobrepondo ao ego da pessoa e à sua consciência, impedindo ela de se ver como ela realmente é. Do ponto de vista da psicologia junguiana, a pessoa que
já tem tudo, conquistou tudo, mas que não consegue usufruir disto, né, ela está sendo influenciada por um complexo. Esse complexo está roubando energia psíquica que esse sujeito poderia estar usando para ter uma vida mais plena. Né? Então, se essa pessoa chega num consultório de um psicólogo que trabalha com a clínica junguiana, o que pode acontecer? A gente vai trabalhar a partir dos complexos, né, para desmanchar esse complexo, para fazer com que ele se desagregue, para que a energia psíquica retorne ao inconsciente. Né? E quando você consegue, quando isso é feito na clínica, a pessoa vai estar mais inteira na sua vida, né? No aqui e agora. A pessoa que sofre da síndrome do impostor, ela não está inteira na sua própria vida. Não estando inteira, ela não está coesa. Não estando coesa, ela é uma pessoa fraca para enfrentar a vida. Ela não tem resiliência. Ela não tem capacidades adaptativas desenvolvidas. E ela acaba não se superando, muitas vezes, ou não aproveitando a sua vida com tudo que ela poderia aproveitar. Tá? Então era isso, gente, que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu trouxe esse tema porque muitas pessoas vieram me relatando situações pessoais onde eu percebi que elas estavam vivendo a síndrome do impostor. Tanto pacientes quanto pessoas do meu convívio pessoal. Então essa live vai ficar salva. Se você achar interessante, se você gostar, manda ela para outras pessoas, né? Dá ali o like de que gostei, né? E leva adiante, porque essa live aqui pode ajudar a pessoa a identificar uma característica sua, que tem nome, né? Tem identidade CPF, síndrome do impostor. E essa live aqui, essas coisas que eu trouxe para vocês, pode ajudar essa pessoa a começar, sabe, a dar um up na sua vida, a relaxar um pouco mais e aproveitar mais a sua estadia nesse planeta, que é muito curta e muito rápida. Não tenho dúvidas disso, tá? Novamente, meu livro, Amor, Carreira e Individuação, à venda lá no site da Amazon.com.br, versão e-book, versão impressa, tá? Está aqui. E é isso, tá? Muito obrigado a todas e a todos por terem assistido. Uma ótima noite e cuide de sua saúde física e mental. Boa noite.